quero apresentar para vocês o nosso patrocinador, que é a Victor Vision. Eles estão há 11 anos no mercado, oferecendo toda a linha de displays gráficos coloridos com tecnologia touchscreen e interface serial, que irá facilitar na criação do seu produto. Então você que está desenvolvendo um projeto, seja ele acadêmico ou profissional, entre lá no site victorvision.com.br e confira toda a linha de displays inteligentes, displays com tecnologia Android, displays com interface HDMI, muito úteis para a linha Raspberry. E para você poder aprender tudo isso, eles estão oferecendo um kit de desenvolvimento com um display de 2.8 polegadas, cartão de memória, hardware, shield e biblioteca para a linha Arduino, além de possuir um software que é o UniQView AD, que irá facilitar na criação de interfaces gráficas modernas e eficientes. Então não perca tempo e entre lá no site da Victor Vision e confira toda a linha de produtos que eles estão oferecendo. Olá a todos, Daniel da QSP, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Pessoal, para quem não me conhece, sou engenheiro eletrônico e tenho esse canal com o objetivo aí de divulgar assuntos relacionados à engenharia eletrônica, programação de microcontroladores e projetos eletrônicos. Então, pessoal, se você ainda não está inscrito, clique no botãozinho se inscrever, ativa o sino para você receber as notificações assim que a gente postar um novo vídeo e divulga, pessoal, esse vídeo, esse canal nas suas redes sociais e com os seus colegas. Pessoal, hoje a gente vai estar estudando um amplificador transistorizado, coletor comum, também chamado de seguidor de emissor. Pessoal, o vídeo está muito legal, dá um like nesse vídeo e vem comigo. Vamos lá, vamos ver esse vídeo aí. Bom, pessoal, então como eu falei para vocês, a gente vai estar estudando hoje o amplificador coletor comum, tá? É um amplificador transistorizado, também chamado de seguidor de emissor. A gente vai ver isso, que esse nome se deve, porque a tensão do emissor segue a tensão da base, então é chamado amplificador seguidor de emissor. E a principal característica desse tipo de amplificador, pessoal, é que ele tem uma impedância de entrada moderada para alta, tá? Devido inclusive ao tipo de transistor. Se você estiver utilizando um transistor com um HFE elevado, quer dizer, quanto maior for o HFE do transistor, maior vai ser a impedância de entrada, tá? Ele vai ter uma impedância de saída baixa, tá? Então ele é muito utilizado para casamento de impedância, para você fazer uma isolação entre uma fonte de tensão que tenha uma impedância de saída alta para uma carga de baixa impedância, tá bom? Ele vai ter um ganho de corrente alto, um ganho de tensão aproximadamente unitário, tá? Então isso significa que a tensão, né, que o nível de tensão de entrada é praticamente a mesma coisa do nível de tensão de saída, tá? Então um ganho de unitário. E a topologia, pessoal, desse circuito basicamente é essa daqui, ó. O que a gente encontra? Diferentemente do amplificador emissor comum, que eu tenho um resistor aqui no coletor e eu capto, né, eu vou pegar o sinal na saída do coletor. Aqui, pessoal, eu não tenho resistor no coletor, tá? Eu tenho o coletor do transistor ligado diretamente na alimentação e eu vou pegar o sinal na saída aqui do emissor, tá bom? Então, a gente teria então dessa forma aqui um transistor bipolar de junção, exemplo aí um BC547, que a gente vai estar fazendo isso na bancada, tá? E eu vou estar injetando o sinal aqui. Aqui, pessoal, é um circuito, né, uma ideia de circuito, mais para vocês entenderem, né, a topologia, né, do circuito emissor, seguidor de emissor, tá? Mas na prática, pessoal, vocês vão ver aqui que eu tenho resistores para cima, para baixo. Eu posso ter aqui um acoplamento capacitivo para poder injetar o sinal de entrada, ok? Pessoal, níveis de tensão DC, tá? Tensão do coletor vai ser a mesma tensão de alimentação, tá? Tensão do emissor vai ser a tensão da base menos a junção base-emissor, tá? A gente tem essa junção base-emissor que está em torno de 0,6, 0,7 volts, tá bom? Então, se eu tiver uma tensão aqui DC em torno de 5 volts, por exemplo, aqui na minha saída eu vou estar em torno de 4,3 volts, tá bom? Que é justamente a queda da emissão
da junção base-emissor. Tá? Esse transistor, como ele é um transistor que a gente utiliza, transistor bipolar de junção, ele vai ser excitado aqui pela corrente de base, né, fornecida aqui pela minha fonte de entrada Vin. Essa corrente então será amplificada aqui, eu vou ter uma corrente de coletor e uma corrente de emissor. Tá? Praticamente a corrente de emissor a gente pode dizer que é igual à corrente de coletor, através dessa equação aqui, ó. Então praticamente a corrente de coletor é a mesma da corrente de emissor, tá bom? Vou ter aqui um resistor de emissor, tá? Esse circuito, pessoal, ele é fortemente linearizado, tá? Então ele é muito bom para áudio, para, por exemplo, acoplamento de entrada de áudio, tá bom? E então você vai ter aí um circuito fortemente linearizado. A tensão de saída, pessoal, como eu falei para vocês, ó, vai ser a tensão DC, tá? Vai ser a tensão de entrada menos a tensão da junção base-emissor, tá? E a tensão, pessoal, de coletor-emissor, que é justamente a tensão de coletor menos a tensão de emissor, vai ser a tensão de alimentação menos a tensão de saída, tá? Então veja bem, pessoal, esse circuito, a tensão de saída, ela está em fase com a tensão de entrada. Isso significa que, se a tensão de entrada sobe, a tensão de saída também sobe. Se a tensão de entrada desce, a tensão de saída também desce. Então ele está em fase, né, o sinal de saída está em fase com o sinal de entrada. Porém, pessoal, a tensão coletor-emissor aqui do meu circuito, ele está defasado 180 graus. Tá? Como a tensão de saída acompanha a tensão de entrada, né? E nós temos aqui a tensão de coletor fixa. Se eu tiver uma tensão, um aumento da tensão de entrada, a tensão coletor-emissor diminui. Tá? Se eu tiver uma redução na tensão de entrada, né? Obviamente que a tensão de saída vai reduzir também. Como a tensão de coletor ela é fixa, a tensão coletor-emissor aumenta. Tá ok? Então a gente vai ter aqui uma defasagem de 180 graus entre tensão de coletor-emissor e a tensão de entrada. Pessoal, aqui a gente tem a reta de carga. O que é a reta de carga? É um gráfico, pessoal, que vai relacionar a corrente de coletor, que é a corrente que está passando aqui pelo meu transistor, com a tensão de coletor-emissor. Tá? A tensão entre os pinos, coletor e emissor. Tá? Então a gente vai ter essa reta de carga. Pessoal, como eu falei, se eu estiver injetando aqui um sinal de entrada, né, esse sinal vai excitar aqui uma corrente de base, tá? Essa corrente de base através do nosso HFE, né, então a gente pode colocar aqui que a corrente de coletor é igual a corrente de base vezes o HFE. Tá? Então a corrente vai ser amplificada por esse fator aqui, perfeito? Então eu vou ter uma corrente de coletor aqui, ó. Essa corrente de coletor, ela vai então, como a corrente de coletor é basicamente a mesma coisa que a corrente de emissor, tá? Pelo parâmetro alfa, né? Então a gente vai ter aqui uma variação da tensão coletor-emissor que está colocada aqui no eixo X, tá? Eixo Y, corrente de coletor. E a gente pode falar os limites dessa reta de carga. O primeiro, pessoal, é quando a tensão coletor-emissor for igual a zero. Né? Quando a tensão coletor-emissor for igual a zero, significa que esse transistor está saturado. Né? Se eu aumentar aqui a tensão de base ao ponto de saturar esse transistor, né, eu vou fazer com que a tensão coletor-emissor seja zero. Nesse ponto, qual que é a corrente que está passando aqui pelo coletor? Vai ser a tensão de alimentação dividido pela resistência de emissor, uma vez que o transistor está saturado, ou seja, a tensão coletor-emissor está igual a zero. Então essa é a máxima corrente que esse circuito vai passar no caso do transistor estar saturado. Na outra extremidade, pessoal, a gente tem aqui o tensão coletor-emissor máxima, que é quando a corrente de coletor é zero. Então essa corrente de coletor que está aqui, ó, ela pode ficar zero. Isso é na opção do transistor totalmente cortado, né? Quer dizer, eu não tenho condução da corrente de coletor. Nesse momento, pessoal, qual que é a tensão
de coletor emissor? Vai ser a própria tensão de alimentação do meu circuito, tá? Então, eu vou ter essa minha reta de carga. Então, nesse ponto, pessoal, a gente pode dizer que aqui o transistor está cortado e nesse ponto aqui o transistor está saturado. Entre esses dois modos, nós temos aqui a reta de carga, o circuito de polarização. Eu vou, basicamente, polarizar o meu transistor no meio da excursão do estado cortado para o estado saturado. Tá? Então, eu vou estar colocando o meu ponto quiescente basicamente no meio dessa reta de carga. Tá? Isso significa que a minha tensão de coletor emissor vai estar por volta da metade da tensão de alimentação. Então, se eu tiver aqui em torno de 12 volts, eu vou colocar aqui o meu ponto quiescente, tensão coletor emissor, em torno de 6 volts. Tá bom? A variação da corrente de coletor vai causar uma variação, né, na mesma forma da tensão coletor emissor, tá bom? Dessa forma aqui. Como eu falei para vocês, é um circuito altamente linearizado, muito utilizado em circuitos de áudio, tá? Pessoal, na sequência, eu vou apagar aqui a lousa e vou mostrar para vocês a segunda parte aqui, que a gente vai estar falando um pouquinho de impedância de entrada, ganho de tensão e impedância de saída do circuito coletor comum ou seguidor de emissor, né? Vendo esse circuito no modo AC, tá? Modo de corrente alternada, tá ok? Então, vem comigo, vamos continuar aí estudando a parte dos circuitos transistorizados. Bom, pessoal, dando continuidade então, agora a gente vai ver o modelo CA, ou modelo de corrente alternada, do amplificador coletor comum, também conhecido como seguidor de emissor. Tá? Então eu coloquei aqui o circuito prático para vocês, tá? Onde a gente vai ter aqui um transistor, né, por exemplo, um transistor bipolar de junção BC547, tá? Relembrando aqui que o coletor vai ficar ligado diretamente na alimentação, a tensão de saída eu vou capturar aqui no pino de emissor, né? E eu vou ter um resistor aqui de emissor, tá? Na base, pessoal, eu estou usando dois resistores aqui, o R1 e o R2, para polarizar o transistor no meio da excursão, né, daquela reta de carga que a gente viu, tá? E como eu quero injetar um sinal de corrente alternada aqui, um sinal alternado, eu vou então colocar aqui um capacitor C1, que ele vai fazer então o acoplamento capacitivo, né, para eu poder injetar esse sinal de tensão de entrada Vin. Tá? Esse sinal é uma corrente alternada, então que ela será amplificada por corrente, né? Então a corrente será amplificada e a tensão praticamente é unitária, que a gente vai ver isso lá na prática, tá? Depois a gente vai ver aqui a tensão na entrada da base do transistor e depois a tensão na saída do emissor. Vocês vão ver que ele vai estar em fase e praticamente com a mesma amplitude pico a pico, tá bom? Pessoal, como a gente está estudando agora o modelo CA, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o teorema da superposição. O que diz o teorema da superposição? Que quando você tem mais de uma fonte, né, você considera apenas uma delas, fontes de tensão vão ser consideradas por circuito e fontes de corrente com circuito aberto. Então, a tensão que eu quero considerar agora como análise vai ser a tensão alternada, a tensão de entrada. Então a tensão de alimentação, que é uma tensão contínua, ele vai ficar igual a zero. Nesse momento, se eu colocar tudo isso para zero, vai aparecer que o R1 ele vai aparecer em paralelo com o R2. Tá? Caso eu tivesse aqui, eu estou considerando a tensão de entrada aqui como ideal, tá? Mas na prática ela tem uma impedância de saída. Então essa impedância de saída também iria aparecer, né, em paralelo com R1 e R2. Tá? Então o meu circuito, né, de TVNAM vai ser aqui a tensão de entrada e uma resistência de TVNAM. Tá? Essa resistência de TVNAM justamente é a resistência R1 em paralelo com R2, tá? Que vai aparecer aqui.
E essa parte de saída do meu circuito amplificador vai se comportar como o quê? Como uma fonte de corrente constante, tá? Uma fonte de corrente aqui, onde a impedância de entrada dela é infinita, tá? Lembrando disso, que a fonte de corrente tem impedância infinita, tá? E aqui eu vou ter a resistência, o R'E, tá? Que é a resistência de espalhamento de emissor, que é aproximadamente, né? Essa resistência, ela é aproximadamente 25 milivolts dividido pela corrente de emissor, tá? Então é uma resistência pequena, tá? Comparada com a resistência Re, tá? Só que ela aparece em série com a resistência Re, tá? E aí eu vou ter a resistência Re, né? Onde eu vou pegar o sinal na saída em cima da resistência Re. O que a gente tem aqui como impedância de entrada? Como a gente pode observar, pessoal, a impedância de entrada que a gente vai enxergar na base do transistor, né, essa impedância de entrada de base, vai ser igual ao quê? Vai ser a resistência Re, como a resistência Re ela aparece em série com o R'E, vai ser a resistências em série se somam, né? Então resistência Re mais o resistência de emissor mais o R'E multiplicado pelo ganho de corrente, que é o HFE que a gente baixa, que a gente consulta lá no datasheet, tá bom? Por que a gente tem que multiplicar isso pelo HFE? Porque a gente aqui está considerando corrente de base e esse circuito, né, o Re e o R'E e a resistência de emissor está na saída, né, de coletor, onde a corrente de coletor é aproximadamente corrente de emissor. Por isso que eu tenho que multiplicar isso aqui pelo HFE. Tá? E isso daqui vai me dar a impedância de entrada de base. Tá? Então a gente pode já concluir aqui, pessoal, e afirmar que quanto maior eu tiver aqui o HFE, maior será a minha impedância de entrada de base. Né? Em particular, pessoal, se eu estiver utilizando transistores do tipo Darlington, onde o HFE é acima de 1000, né? Eu vou ter impedâncias de entrada muito elevadas, tá bom? Então, caso vocês precisem, vocês podem estar utilizando transistores do tipo Darlington, tá? Que são aqueles transistores que estão em série, né? Desse jeito aqui, ó, tá? São transistores Darlington. Aí o HFE desse cara multiplica com o HFE do segundo transistor, ok? Bom, e a impedância de saída, pessoal, vai ser essa equação aqui, ó. Qual que é a impedância que a gente enxerga aqui na saída? A gente já pode observar que eu vou enxergar o Re, e esse Re ele vai estar em paralelo com a soma disso daqui, né? Vai estar em paralelo com a soma dessa malha aqui, considerando o HFE, uma vez que essa resistência aqui de Thevenin, o R1 em paralelo com o R2, está submetida à corrente de base, por isso que eu tenho que dividir pelo HFE. Já o R'E não, né, que está com a corrente de emissor, tá bom? Então, o que a gente teria aqui como impedância de saída? A impedância de saída é praticamente, né, o Re em paralelo com o R'E mais a resistência equivalente em paralelo de R1 com R2 dividido pelo HFE. Se a gente quiser simplificar, pessoal, a gente pode considerar o seguinte: normalmente, né, essa resistência Re aqui, ela é muito maior do que essa resistência aqui, ó, tá? Então a gente pode considerar, pessoal, que a resistência, a impedância de saída, ela pode ser alguma coisa assim, ó, R1 em paralelo com R2 dividido pelo HFE, tá? Então vai ser o R'E mais o R1 em paralelo com o R2 dividido pelo HFE, ok? Pessoal, na sequência a gente vai agora no computador, tem uma simulação legal que eu fiz no Multisim, para a gente ver esse circuito, e depois a gente finaliza esse vídeo mostrando na prática, na bancada, com os instrumentos ligados, para a gente ver o circuito funcionando, ok? Bom, pessoal, já estamos aqui no computador
e eu já tenho aqui o meu circuito coletor comum, ou seguidor de emissor, montado. Veja só, eu estou usando aqui um BC547A. Esse circuito é bem semelhante ao circuito que a gente utilizou lá na lousa, tá? Então eu vou ter aqui o R2, que é o resistor de cima, com 10K, o R3 também com 10K, o R emissor aqui, o resistor de emissor, eu estou usando aqui de 4K3, tá? E estou, através do osciloscópio, capturando aqui o sinal de entrada, que é o sinal da base do transistor, no canal A, e no canal B eu estou pegando o sinal de saída em cima do resistor de emissor, tá? E estou jogando aqui um sinal alternado através de um capacitor aqui, de um acoplamento capacitivo, utilizando o capacitor C1, tá bom? Importante, pessoal, considerar algumas coisas aqui, tá? Primeiro, eu quero fazer uma análise de corrente contínua, tá? Uma análise DC desse circuito. Então, para isso, pessoal, eu vou colocar aqui a amplitude dessa onda senoidal para 0 volts pico a pico, tá? 0 volts de pico, e vamos ligar esse circuito. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, a alimentação do meu circuito aqui, pessoal, ela está em 12 volts. Como eu tenho uma rede resistiva aqui formada pelo R2 e o R3 de mesmo valor, idealmente nós teríamos aqui uma tensão de 6 volts na base do transistor. O que a gente está conseguindo visualizar aqui, pessoal, é justamente o quê? Uma tensão de 5,96 volts, ou praticamente 6 volts, tá? Aí vocês vão me perguntar, mas por que não tem exatamente 6 volts aqui? Por quê, pessoal? Justamente pela impedância de entrada de base, tá? Essa impedância de entrada de base, né? Veja bem, a corrente que passa pelo resistor R2, quando chega nesse nó aqui da base, a maior parte dessa corrente vai para o resistor R3 e uma pequena parte entra na base, tá? Fazendo com que justamente a tensão caia ligeiramente, né? Ela não seja 6 volts e seja sim o que está marcando aqui 5,96. Quanto maior for a impedância de entrada de base, menor vai ser essa corrente de base, tá? E mais próximo do ideal vai ser a tensão de base aqui do meu circuito, tá bom? Obviamente que se eu estiver usando aqui um transistor Darlington, então eu vou estar com uma corrente de base bem menor e essa tensão aqui de base vai ser muito mais próximo de 6 volts, tá bom? Também isso pode ser ajustado através do resistor de emissor, tá? Uma vez que essa impedância de entrada, né, ela é justamente a tensão, a impedância, ela é a resistência de emissor multiplicada pelo HFE. Tá? Então, se eu tiver uma resistência de emissor também mais elevada, né, eu vou ter uma impedância de entrada maior, tá ok? Corrente aqui, a gente pode ver, pessoal, que a corrente que está passando aqui pelo resistor R2 é de 604 microamperes. Né? A corrente que está passando pela base aqui, ela é de 7,19 microamperes. Né? Se eu colocar aqui, pessoal, mais um medidor de corrente, ó, aqui, por exemplo, no resistor R3, a gente vai perceber aqui, ó, que eu tenho 596 microamperes, tá? Então, 596 mais 719 tem que ser praticamente a corrente que está passando pelo R2, tá? Então, a gente pode ver, quando a gente for fazer aí o cálculo, a escolha dos resistores de polarização, você escolha esse resistor de modo que a corrente que esteja passando aqui pela nossa rede resistiva seja pelo menos 10 vezes maior que a corrente de base, tá? Aqui a gente está falando alguma coisa na faixa de 100 vezes, tá? Então, ele está bem ajustado esse circuito aqui, tá bom? A corrente aqui de coletor, vamos colocar aqui corrente de coletor, nós teríamos aqui em torno de 1,24 mA, tá? Então, essa corrente aqui, a gente já pode fazer uma estimativa do HFE, né? A gente pode falar, por exemplo, que ó, aqui, ó, o meu HFE aqui eu vou ter 1,24 mA dividido aqui por uma corrente de 7,19, né? 7,19 microamperes.
tá? Então eu vou estar em torno aí de 172, 173 vezes o valor do HFE, tá bom? Se a gente pegar depois, posso até depois pegar aqui o datasheet para a gente fazer conferir isso aí no datasheet, tá bom? Colocando agora, pessoal, aqui o nosso circuito, né? No nosso circuito, vamos aumentar aqui a tensão de entrada, vamos colocar aqui 1 volt, pico a pico, peraí, vamos alterar agora aqui de 1 volt pico a pico, tá? Importante, pessoal, qual que vai ser a impedância de entrada aqui que a gente acabou de ver, né? A gente tem que fazer com que a reatância capacitiva do meu capacitor C1, tá? Ela seja muito menor do que a impedância vista pelo meu circuito, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui no meu capacitor, vou colocar aqui 10 microamperes, porque aí eu já sei que a reatância capacitiva, né, vai ser muito pequena, tá? Uma vez que a reatância capacitiva vai ser justamente 1 sobre 2π FC, tá? Então, quanto maior o valor do meu capacitor, menor é o meu XC, minha reatância capacitiva, tá bom? Então, vamos ligar aqui o circuito, clicando aqui 2 vezes no meu osciloscópio, eu tenho então aqui o meu sinal, tá? Eu tenho o meu sinal tanto na entrada como na saída, tá? Veja bem, ó, a gente pode ver que nós temos aqui 2 formas de onda. A forma de onda na entrada aqui mais em cima, essa forma de onda, ela é a tensão na base do meu transistor, e essa de baixo aqui, pessoal, é a tensão na saída do emissor, tá? A gente pode ver que o sinal DC, ele está, né, aproximadamente 0,7, né, 0,7 abaixo da tensão de entrada, que é justamente a tensão da junção base-emissor, tá? Então vamos, por exemplo, colocar aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo fazer uma análise aqui, ó. A gente pode ver, por exemplo, aqui, ó, que eu tenho no canal A, ó, vamos supor aqui a tensão mínima, tá? Do canal A. Eu tenho 4,9, quase praticamente 5 volts. E no canal B, eu tenho 4,3, ó. Deixa eu sair do lugar aqui, vamos pegar de novo. Tá? Então, eu teria aqui, ó, de 4,9 a 4,3. Então, a gente tem aproximadamente aqui 0,7, 0,6. Tá? E tensão de pico máxima, a gente teria aqui de 6,94, né? Só para a gente fazer a continha aqui, ó. 6,94. E depois a gente tem aqui 6,33. Menos. Então a gente vai ter aqui 0,6 volts, que é praticamente a tensão da junção base-emissor. Tá? Agora, a amplitude, pessoal, você pode ver que tanto o canal 1 como o canal 2, eles estão em 2 volts por divisão, e você vê que a amplitude praticamente é a mesma coisa. Tá? Então a gente tem aquele ganho unitário do nosso circuito seguidor de coletor, o coletor comum, tá? Seguidor de emissor, beleza? Então é isso aí, pessoal. Então agora vamos para a bancada e vamos montar esse circuito e vamos ver ele na prática funcionando. Bom, pessoal, agora chegamos aqui na nossa última parte do nosso vídeo, onde eu montei aqui para vocês já estão vendo aqui uma plaquinha, tá? Que é o circuito aí coletor comum ou seguidor de emissor, tá? Para a gente fazer o teste aqui na bancada. Então, olha só, pessoal. Veja bem, aqui eu tenho primeiro o transistor. Eu estou usando aqui um transistor, um BC547A. Tá? Aqui eu tenho um resistor de 4K3. Tá? Lembrando que aqui a gente teria emissor, base e o coletor aqui em cima. Tá? Então aqui no emissor eu tenho um resistor de 4K3, tenho aqui um divisor resistivo, né, de 10K aqui em cima, com 10K aqui embaixo. Tá? Aqui em cima eu vou ter somente um jumper para alimentação, então o coletor está alimentado diretamente aqui na fonte de alimentação. Tem um capacitor aqui de 10 microfarads, um capacitor eletrolítico, e aqui o conector de entrada. Em amarelo eu vou injetar o sinal
do meu gerador de funções, gerador aí de áudio, na verdade, tá? Que eu tenho nesse barramento aqui preto, eu tenho o negativo. Aqui no verde eu vou ter a saída, né, o out do meu sinal, que é a saída do meu pino de emissor. E aqui no vermelho eu tenho a alimentação do meu circuito, tá? Vou estar alimentando tudo isso com 12 volts. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tá? Então eu tô com 12 volts aqui nessa fonte, tá? Tô usando aqui a E3615. E vamos então fazer as ligações aqui. Feito então as ligações, né? Eu tenho então aqui nesse conector jacaré, na verdade, eu tenho aqui a alimentação de 12 volts, tá? E aqui nesse outro jacaré aqui, eu tenho o sinal do gerador de áudio, tá? Primeira coisa que eu quero fazer com vocês, pessoal, é fazer a análise aqui da tensão de alimentação, das tensões de polarização, tá? Então, vou fazer uma análise aqui com vocês de tensão DC, análise DC. Então, estou usando, pessoal, esse cara aqui, tá? Que é o multímetro da Keysight, o U1233A. Vamos primeiro fazer uma medição aqui da tensão de alimentação, tá? Então, olha, vocês já podem visualizar aí 12.06 tensão de alimentação. Vamos medir a base do transistor, tem que estar em torno de metade. Então, aqui medindo a tensão da base, ó, nós temos 6.002, tá? Então, muito próximo lá da simulação que estava 5.96, né? Tensão de emissor, pessoal, tem que estar 0,7 abaixo. Então, vai ter que estar em torno de 5.3, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. 5.41. Tá? Se eu medir direto entre base e emissor, a gente está vendo aí 644 milivolts. Perfeito? Então isso é a tensão, as tensões na análise DC do circuito. Vamos agora dar uma olhadinha no sinal AC. Pessoal, para eu poder fazer a análise aí do sinal AC, eu vou usar esse osciloscópio aqui da Rhodes Schwartz, o RTB 2002. E para gerar o sinal, pessoal, eu vou usar esse cara aqui, ó. Tá, o gerador de áudio da Líder. E vamos ver como é que o circuito então vai se comportar. Então, eu vou colocar primeiro, pessoal, aqui a ponta do osciloscópio na entrada. Então deixa eu posicionar aqui o osciloscópio para vocês verem a tela dele. Então primeiro, pessoal, olha só. Vamos colocar o sinal na entrada aqui, ó. Tá? Na entrada nós temos aí, se vocês olharem, temos cada gratícula, pessoal, ela está em 500 milivolts por divisão. Então temos aí 1 volt por divisão. 1 volt pico a pico. Tá? Isso foi configurado lá no gerador de áudio. Tá bom? Então isso é na entrada, logo na saída do gerador de áudio. Pessoal, o osciloscópio já está colocado como acoplamento AC. Então vamos colocar agora aqui a sonda na base do meu transistor. Vocês vão ver, ó, que o sinal, como ele fez o acoplamento AC, ele tem esse comportamento, tá? E ele, na base, pessoal, ele tem então aí 1 volt pico a pico também, tá? Então a reatância capacitiva, né, de 10 microfarads, o capacitor de 10 microfarads, não está impondo nenhuma resistência, né, vista pela impedância de entrada do circuito, tá? Vamos dar uma olhadinha agora no emissor, na tensão de saída. Ó, na tensão de saída nós temos o que? Temos também um sinal de 1 volt pico a pico, senoidal, tá? Vocês podem perceber que o sinal senoidal continua perfeito, né? Isso é devido à alta linearização desse circuito. E vocês podem perceber que o ganho é unitário, tá? Praticamente a tensão de saída é a mesma da tensão de entrada, ó, na base. Tá? É a mesma coisa. Se eu colocar o osciloscópio agora aqui no acoplamento DC,
Deixa eu colocar aqui, ó, no DC. Vamos colocar agora aqui na base. Ó, vocês podem perceber agora aqui na base nós temos aqui o sinal em torno de o sinal AC. Ele está em torno de um valor DC, tá? E no emissor tem um pouquinho abaixo, ó, que é a base e aqui o emissor, tá? Então o sinal também ele está em torno da tensão de emissão, em torno de 5.3, né? E aqui na base em torno de 6 volts. Ok, pessoal? Então isso foi nossa prática, nosso circuito aqui testado, nosso circuito coletor comum, né, circuito amplificador a transistor com coletor comum, também conhecido como seguidor de emissor. Pessoal, peço para você dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal se você não está inscrito, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais e com os seus colegas, pessoal. A gente se vê aí com outros vídeos dessa série e das outras séries de microcontrolador, programação e tudo mais. Um abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo.